gerar essa conexão na comunicação utilizando apenas o recurso da voz. Vocês têm que ter um poder de descrição absurdo. Né? Não é só a palavra por si só, mas é como você expressa isso. Né? Eu acho até poético. Fernanda Araújo, comunicadora e radialista desde os 15 anos de idade. Fernanda que construiu uma carreira extremamente sólida e inspiradora na Jovem Pan, uma das rádios mais populares do Brasil. E hoje ela vai estar aqui para nos contar todos os segredos da comunicação. Oi. Seja muito bem-vinda ao Rota do Sucesso. Estou muito feliz de você estar aqui. Fernanda, eu queria que tu me dissesse um pouco assim, como você chegou até aqui. Como você se tornou jornalista e comunicadora da Jovem Pan. Helene, primeiro quero lhe agradecer, né, por a gente ter chegado até aqui e agradecer a quem me trouxe até você também. É muito gratificante estar aqui com você e falar sobre essa jornada que é uma jornada que me deixa muito feliz, né? Que é uma jornada de aprendiz mesmo, porque para eu chegar aqui em 2024 como comunicadora, tudo começou lá nos 15 anos, né? Quando eu decidi, através da minha mãe, ir fazer um teste de rádio. Quando, na verdade, a minha voz era uma voz que eu gostaria de ter colocado na música, por exemplo. Mas não deu certo. Eu gostaria até de ter feito outras coisas que não estavam aliadas à comunicação. Mas aí, aos 15 anos, houve esse insight da minha mãe, vá na rádio, vá fazer o teste. E aí eu fui a contragosto, confesso. Cheguei lá, eram 6 meninas e acabou que eu passei no teste. Aí começou a minha construção mesmo de comunicadora, porque foi nesse momento que eu comecei a ver que para eu expressar, né, para eu colocar para fora aquilo que ia gerar interesse nos outros, eu tinha que ter uma base, eu tinha que ter um conhecimento mínimo. Pelo menos um autoconhecimento. Só que eu tinha 15 anos. Imagina, eu tenho hoje 42 e acho que ainda tenho muito que me conhecer. E com 15, a gente está ali na flor, né? Não tem uma noção muito grande. E foi aí a importância da minha mãe nesse processo inicial, que ela me ouvia. E eu não dizia tanta coisa, né? Eu não conseguia captar o que eu capto hoje. Eu não conseguia me colocar no lugar do ouvinte, né? E o rádio foi o primeiro veículo que me estimulou a comunicação. E ela me sugeriu, vá ler, vai estudar. Se tiver dúvida ou insegurança no falar, escreva o que você vai falar, mas você tem que saber o que dizer, você tem que ter algo para dizer. Porque abrir a boca sem ter algo interessante para dizer é perda de tempo, né? Deixa de ser interessante e eu não vou querer ouvir você. E aí, toda vez que eu chegava em casa, ela tinha uma crítica para fazer, às vezes elogiava, às vezes me dava broncas, broncas no sentido de crítica mesmo, e eu chorava e queria desistir, muitas vezes eu dizia assim, não quero mais isso não, ela vai, sim, você vai, porque ela percebia um dom ali, que eu mesma não percebia, né? Quando a gente está treinando, a gente acha que não vai conseguir. Mas aí comecei a escrever, comecei a ler mais, a me inteirar, a ver como era que eu conseguia expressar aquilo de forma mais eficiente. Porque eu acho que todo comunicador ele quer ser compreendido, né? É o sonho do comunicador, é ele ser compreendido. E a gente vai passar várias informações. Existem tipos de programas e como é que você quer chegar no outro? Quer que o outro lhe entenda, né? Só que para o outro me entender, eu tenho que falar também pelo coração, para chegar no coração dele, porque só assim, é só chegando no corpo que a pessoa entende. Então, assim, comunicar é uma arte. Hoje eu percebo isso de uma forma muito mais clara para mim hoje, né? Óbvio que isso foi uma construção que levou tempo, mas comunicar é uma arte que está em todo lugar. Porque a comunicação ele não exige só voz, a voz é um tipo de comunicação, né? Tem a comunicação corporal, tem a verbal. A verbal, ela movimenta muita coisa, porque ela utiliza-se do ar. Então, o ar, o vento, o movimento que isso faz, que isso gera, é muito grande, né? É muito grande. E como é que eu me faço entender melhor? Ao longo do tempo, que eu ali aos 15 anos comecei, aos 17 eu parei, aos 18 eu voltei, né? Foi quando eu vim embora para Natal. Eu saí de Pau dos Ferros aos 18 e vim para Natal. Aqui ninguém me conhecia ou sabia que eu tinha condição de comunicar. E aí eu achava que era improvável eu entrar numa rádio por causa da falta de conhecimento mesmo, assim, com as pessoas. Das pessoas? Isso, das pessoas. Você nessa época já tinha noção, assim, do seu, vamos dizer, poder? Não tinha. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu achava improvável entrar em rádio. E eu dizia assim, não, se eu for locutora de supermercado, já vai ser ótimo. Porque eu não tinha noção
de onde eu podia chegar, né? Eu não tinha a mínima noção. Eu fui engatinhando e as pessoas falaram, olha, o jeito que você fala é diferente. Ou então, nossa, sua voz é bonita, mas é engraçado, a gente quer ouvir mais vocês. E você. E aí eu queria comunicar num supermercado. Só que aí um cara que tinha uma rádio por trás do supermercado, ele me deu a oportunidade de trabalhar na rádio dele. Aí outro cara que trabalhava na Rádio Cidade, que era 94 FM, me ouviu e disse, vem aqui fazer um teste. E aí eu cheguei na Rádio Cidade, fiz o teste. Não fiquei porque a Rádio Cidade saiu de comercial para light. E a minha locução era muito comercial, no sentido de dinâmica e rápida. E aí ele disse, olha, sua voz é muito boa, mas você não combina com esse perfil da rádio, que é o perfil de hoje, né? Que é uma rádio light e tal. E quando eu recebi esse não, fiquei ali em stand-by, foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na rádio, na Zona Norte FM, que é a Rádio de Luiz Almi, que foi a primeira comunitária legalizada do Rio Grande do Norte. E aí eu fui lá, trabalhei 2 anos lá, e foi muito aprendizado, porque eu trabalhei com profissionais que já tinham trabalhado em grandes rádios, e o diretor da rádio disse, Fernanda, eu não tenho dúvida que em pouco tempo você vai entrar numa rádio grande. E eu... será? E eu ficava me perguntando mesmo, porque também na construção da minha comunicação, eu vim construindo o meu autopoder mesmo, o autoconhecimento. Eu consigo fazer isso aqui. Eu sei fazer isso aqui, até onde o limite da minha vida, mas eu sei fazer isso aqui. Como foi que você percebeu isso? Como você disse assim, olha, eu sei que eu posso? Uhum. Foi através do feedback das pessoas ou você teve uma autopercepção? É curioso isso, porque quando eu entrei na 98 FM, eu entrei para fazer flashes, né, para ir para a rua, para fazer a externa da rádio, a gente chama externa da rádio. E aí, o que eu percebi? Que as pessoas achavam que comunicava bem quem ficava dentro do estúdio falando coisas que consideravam importantes, né, dando notícias ou falando das músicas. E aí eu disse, espera aí, a gente pode ser bom comunicador onde a gente estiver falando do que eu estiver falando. Então, quando eu comecei a fazer flash, eu ia para o supermercado, pegava as ofertas do supermercado e eu dizia, peraí, eu quero que a pessoa se sinta aqui, fazendo as compras comigo. Foi aí que eu comecei a fazer flash, dizendo, dando boa tarde, olha, nós estamos aqui no supermercado tal, hoje aqui tem banana a esse preço, aí eu tenho que dizer o preço, né? Uhum. E a banana, em que situação ela se encaixa? Para você fazer a vitamina, você que quer adquirir mais potássio, você que tem uma vida mais saudável, você que gosta de fruta, você que não sei o quê, já imaginou você tá ali com fome, querendo comer algo rápido e tem a banana é assim, você quer fim de semana, o feijão tá tanto. E aquela feijoada, hein, que você pode fazer para os seus amigos, não sei o quê. Então, eu percebi que eu conseguiria transportar as pessoas para a necessidade dali. Aí eu disse, cara, isso é comunicação. Aí uma colega minha chegou para mim e disse, Nanda, isso é muito bom para você. Porque ela percebeu que eu estava crescendo a atenção com a minha comunicação. Aí eu disse, é isso, gente. A comunicação ela está em tudo, mesmo numa conversa de calçada, mas só gera interesse se a pessoa se sentir acolhida por você, no sentido dela se ver dentro da conversa, dentro daquela realidade. E aí fui fazendo e me sentia muito confortável, o que era vergonhoso para alguns comunicadores, né? Falar ofertas, preços de arroz e feijão. Para mim, não, eu disse aquilo ali é a chave. E aí eu dizia, eu quero que o cliente se sinta satisfeito. Eu quero que ele fique feliz com o que eu transmiti, porque ele vê a empresa dele sendo bem distribuída no rádio. E eu comecei a agradar os clientes através dessa forma de fazer flash. Obviamente que eu não fiz isso sozinha, eu observei alguns colegas que eu admirava, mas coloquei essa intuição, de dizer assim, peraí, eu quero representar esse produto aqui, colocando um momento do dia da pessoa que ela precisa desse produto. E aí foi acontecendo. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de estúdio e eu fui fazer o programa da tarde. Daí, o dono da rádio chegou de São Paulo com uma ideia de fazer um programa sobre sexualidade. Foi em 2009. Ele disse, eu tenho uma ideia, só que Natal não está pronta para esse assunto ainda. A gente é um povo mais fechado do que o paulista, né? E eu disse, o que é? Ele disse, eu tenho um desafio para você, mas eu acho que só você vai topar, porque realmente, assim, até as comunicadoras, elas têm um pouco de receio de falar sobre sexualidade, sobre sexo. E aí eu disse, tá, mas o que é? Ele disse, não, é um programa sobre sexo que tem em São Paulo, só que lá é muito aberto. O locutor fala assim, vem cá, senta aqui no meu colo agora pra gente ouvir essa música, não sei o quê. É uma coisa bem íntima, sabe? E ele disse, você não pode fazer isso nem pensar. Por quê? Pode gerar uma falta de respeito até, né? Do ouvinte pensar que pode falar ou desejar o que quiser com você. Eu disse, concordo.
A gente fez uns 6 pilotos, tudo embrionário e tal, ficou ali na incubadora, a gente trabalhando a linguagem ideal e tudo. E eu já tinha essa noção de que eu poderia falar sobre sexo de forma direta, mas sem ser rigorosa, sabe? Sem fazer cara de brava para as pessoas não se sentirem tão íntimas de mim. E aí eu coloquei a descontração com respeito e usando as palavras corretas para descrever as circunstâncias, as coisas que podiam acontecer, e aquilo foi chamando a atenção das pessoas. Ainda foi assustador, mesmo eu tendo todo esse cuidado. Mas tem uma história muito curiosa, que foi assim, no início do Segundas Intenções, que uma amiga do dono da rádio estava indo pegar a filha na faculdade. Então, a filha deveria ter ali uns 17, 18 anos. E quando ela estava voltando da faculdade da filha, eu estava falando sobre sexo oral. E elas estavam ouvindo o programa juntas. E eu estava dizendo como deveria ser feito um sexo oral de qualidade. Ela enlouqueceu, porque ali gerou um momento de ou você tem intimidade com sua filha para comentar aquilo ali, ou então você vai ficar desesperada e desligar o rádio. E aí ela ligou para ele. Que programa é esse que está na sua rádio? Ele disse, mas o que foi que houve? Aí ela foi dizer, né, que se sentiu mal, porque a filha estava do lado dela e não sei o quê. Aí ele me chamou. Aí ele disse, Fernanda, vem aqui, por favor. Eu disse, o que foi? Ele disse, você falou sobre o que ontem no programa? Eu falei sobre sexo oral. Aí ele, e como foi isso? Eu disse, não, eu falei assim, as formas de fazer, como seria mais interessante, como a mulher poderia se comportar e tal. Aí ele, não, porque uma amiga minha disse assim. Aí eu fui bem sincera. Aí eu disse, olha, se a filha dela já está fazendo faculdade, ela não é mais uma criança. Então, é um assunto que deveria já ser abordado com naturalidade. Mas eu sei que a gente é educada de um jeito e a gente acaba transferindo isso para os nossos filhos. Mas eu acho que se tiver diálogo, eu acho que até gera o diálogo entre ela e a filha. Acho que não tem, eu disse, né? Eu acho que não tem muita preocupação, não. Eu acho que tá tudo certo. O programa tá cumprindo a função dele, que é, vamos falar sobre isso aqui, porque se a gente não falar, ficar escondido como uma coisa ruim, a gente vai fazer mal feito. Ou então a gente não vai saber o que é bom pra gente se a gente não estudar isso aqui. E aí ele topou. Desde esse dia ele nunca mais me chamou a atenção. E eu falei sobre várias coisas, né? Assuntos diversos na sexualidade. Tudo com muita responsabilidade e pegando fonte mesmo. Bom, Fernanda, essa história é história pra milhão, né? Aí, mas assim, o que eu acho interessante, e aí eu ia tocar nesse ponto, a rádio é um meio de comunicação onde você trabalha muito mais o auditivo. Sim. Você não tem o visual, você não tem ali, né, os outros sentidos. Sim. Que chamam bem mais atenção, né? Que antes veio o rádio, depois a TV. E a minha pergunta é, como você consegue gerar essa conexão na comunicação utilizando apenas o recurso da voz? Como é isso? Eu costumo dizer que, dia desse eu estava conversando com um amigo meu que é narrador de futebol, né? De jogo de futebol. E eu disse a ele, cara, vocês têm que ter um poder de descrição absurdo. Né? Porque imagine que é uma partida extremamente dinâmica e você tem que ter um arcabouço ali de sinônimos, de palavras para você utilizar de várias formas. Puxa para a direita, recua a bola, vai para frente, cabeceia. Então, é muita coisa. No rádio, de um modo geral, não é diferente. É a capacidade de descrever a situação, né? Engraçado que eu faço link de várias coisas. Por exemplo, como eu estudei Direito, eu teve até uma palestra que eu estava assistindo que um dos palestrantes disse assim, a palavra borboleta não voa, a palavra bomba não explode. Né? Então, a palavra limão não é azeda a palavra. Você não é só a palavra por si só, mas é como você expressa isso. Né? Eu acho até poético. Né? Comunicar e você se fazer entender é poético, porque você vai utilizar de todas as características que aquele ser ou aquele objeto tem, ou aquela situação tem, para você fazer a pessoa compreender o que você está falando. E compreendendo, ela vai ter um raciocínio crítico. Então, como é que eu vou vender uma ideia de um limão se eu não sei dizer como é o limão? Limão, aquele que é redondinho, que parece uma bola de ping-pong? Não cheguei. O limão, que parece... Tem aquele limão que parece uma pera, mas sei lá, eu não sei dizer bem se é um limão. Ou eu chego e digo, o limão, aquele que é arredondado, tem um cheiro forte, cítrico e é azedinho. E ele é verde, às vezes verde escuro, às vezes verde claro. E aí você diz assim, sabe aquele que quando você coloca uma gotinha na língua, é bem azedinho, que você consegue até encher a boca d'água só de imaginar que você está chupando o limão? Aí é diferente. Porque a pessoa vai conseguir sentir aquilo que você está dizendo. Isso é com uma palavra. Imagine um conjunto de informações que você tem, né? Concatenar as premissas, que aí eu também vou dar o crédito ao curso de Direito, que eu aprendi lógica, que aí é juntar as premissas, né? As frases, as informações para você chegar no resultado, que é um resultado falso ou positivo.
né? Ou verdadeiro. E aí isso me ajudou muito, porque eu digo, peraí, se eu falar que esse copo é de água, ok. Mas se eu falasse que esse copo é de açúcar, fica estranho. É um copo de vidro com água, né? Então, quanto mais você descrever, mais a pessoa vai compreender e mais vai gerar atenção nela. E eu posso ir além. Você me permite ir além? Com certeza. Dizem que a gente, para pedir algo a Deus, a gente tem que ser específico. É como se a nossa conversa com Deus realmente precisa de uma comunicação assertiva. O que você quer de Deus? Eu quero ser feliz. É vago. O que é ser feliz para você? Ser feliz é eu trabalhar no que eu amo e encontrar uma pessoa que me dê tranquilidade no relacionamento. E o que mais? Então, quanto mais específico, quanto mais detalhes a gente der do que a gente deseja, isso falando da conversa com Deus, né? Sim. Mais a gente vai receber aquilo, porque fica claro. A clareza é a chave. Por que a clareza é a chave? Porque ela é harmoniosa. A harmonia nos dá alegria, bem-estar, né? A harmonia deixa as coisas belas. Às vezes o objeto está todo quebrado, mas depende de como eu falo dele para você. Se eu falar dele para você de uma forma específica, detalhada, histórica, se eu mostrar que, olha, ali foi quebrado em tal ano, mas aí sabe o que aconteceu? Uma pessoa que sabia pintar, ela colocou nas rachaduras uma tinta dourada, que não sei o que. Aquilo fica belíssimo e fica valiosíssimo. Então, a informação, ela ganha valor quando a gente dá clareza a ela. O que é que eu quero que você entenda? Eu vou dar clareza a você, falando especificamente. Aí gera um pouco de interesse da pessoa que está comunicando, se informar o que é aquilo ali, né? O que está em torno daquilo ali, para a gente poder dar uma informação mais íntegra, né? mais inteira, e a pessoa ficar interessada em saber mais, ou ver beleza naquilo ali que você está dizendo. Nossa. E aí eu fico você falando tudo isso, hoje, quando a gente fala de comunicação, e a gente fala muito de comunicação, sim, porque na rádio, nos meios de comunicação, antigamente, voltando para a história, você tinha o comunicador falando, mas o ouvinte ele não tinha tanto espaço. Hoje, como a gente vive, muito pelo contrário. O ouvinte tem muito espaço, as pessoas têm espaço para falar, eu tenho um celular que eu posso gravar um vídeo e falar o que eu quiser. E, nesse sentido, de recursos de comunicação, né, esses cursos que vendem, enfim, eu escuto muito a palavra storytelling, né, que é contar a história. Sim. E nisso aí você é fera. E aí eu te pergunto, para você, qual é o elemento mais forte da comunicação? O elemento mais forte da comunicação, nossa, são tantos elementos, mas eu acho que o elemento mais forte da comunicação é você ter prazer em sentir realmente um prazer, um bem-estar em partilhar algo, né? Em ajudar, em levar algo que vai trazer entendimento para as pessoas, né? Então, assim, se a gente vai contar uma história, a gente tem que contar a história. Para mim, tem que ter vários vieses da história, porque eu não quero mostrar só um lado dela. Por isso que, às vezes, o rádio e a TV, elas são utilizadas para manusear a massa. Em que sentido? Não, eu quero... Geralmente é político, né, que tem a concessão, porque eles realmente conseguem manipular, de certa forma, a opinião pública, porque eles vão... Naquele ângulo ali, eles vão colocando o que as pessoas precisam ouvir, mas tem vários ângulos, né? Uma história, ela não tem só um lado. Existem vários pontos de vista, que é a vista de um ponto, a vista de outro ponto, a vista de outro ponto. Então, assim, eu acho que o interesse genuíno de você dizer assim, eu quero deixar a critério de Aline a decisão de ela gostar ou não, querer ou não, quem está certo e quem está errado, né? Ou se foi bom ou não. Eu acho muito mais interessante nesse sentido. Olha, Aline, eu posso contar uma parte boa para você e posso contar uma parte ruim, porque tudo tem 2 ou mais lados. E aí você decide. Só que, normalmente, a gente não vê isso, porque a comunicação foi para um lado de que, por mais que os ouvintes participem, mas eles são levados a ter uma opinião específica. Então, assim, participam mais, mas eles sempre estão de um lado. Não há uma opinião fundamentada respeitando a democracia do entendimento, entende? Então, assim, o ouvinte pode mandar um WhatsApp, o ouvinte pode ligar, o ouvinte pode até mandar um áudio dando a opinião dele. Concordo, mas
até que ponto esse ouvinte é livre mesmo para estar dando a opinião dele? Porque, historicamente, tudo é... Hoje nós temos os influenciadores. Então, tudo é influência. Antes era só o rádio e a TV. O rádio mais forte ainda, porque ele veio antes de tudo. Então, influencia desde sempre. Quem eu quero influenciar? Né? Quem sou eu por trás do rádio? Porque o comunicador está ali, mas ele trabalha para alguém. Então, se ele trabalha para alguém, qual é o interesse desse alguém? Né? Olha, se for falar de tal coisa, fala, mas não bata muito, não. Né? Não fale muito, não, porque isso sim, eu estou sendo bem honesta nesse sentido. Porque hoje acho válido, o rádio tomou a proporção e está indo de encontro a todas as outras plataformas, e não digo nem de encontro, mas está chegando junto com elas, não está desaparecendo, porém, ele está indo para onde o povo quer que ele vá também, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Uma vez eu me incomodei com determinada matéria, que eu disse, nossa, isso aqui é tão desinteressante, que era sobre uma prefeita que, quando ia dar a oferta na igreja, ela não botava nada. Aí pegaram uma imagem, ela abrindo a mão, sem ter nada. E aí eu disse, gente, isso é um problema dela com Deus. Tipo, o problema dela com a igreja é dela, não tem. Mas por que fizeram aquele alarde? Porque haviam interesses opostos que queriam mesmo prejudicar a imagem dela como política e tudo, não sei o quê. E eu disse, essa matéria é tão... Eu achei desinteressante. Aí uma pessoa da direção chegou para mim e disse assim, Fernanda, mas as pessoas gostam disso. É quente. Então, eu vou colocar no ar o que é quente. E aí eu disse, me deu um desânimo na hora um pouco, porque eu disse assim, nossa, mas tem tanta coisa boa para a gente falar. E aí fica um negócio meio que se retroalimenta. A massa se interessa por violência e coisas que são banais. E, de um modo geral, o poder que está por trás disso tudo adora que a massa se interesse só por isso. Entende? Adora que a massa não se aprofunde. Adora que a massa não se conheça, que não perceba suas capacidades. Então, por que eu estou falando isso? Porque todos nós somos políticos, né? Nós somos cidadãos, nós somos políticos, essencialmente políticos. Mas, se a gente observar no fundo, assim, é muito raro gente que tem imparcialidade e transmite uma mensagem sem querer convencer para ficar do lado dele. Entende? Então, assim, o prazer de você oferecer uma informação e dizer assim, não sei qual vai ser a sua opinião sobre isso, mas a realidade é essa aqui. Aí eu acho mágico. E realmente a comunicação tem esse poder, né? E hoje, o que você diria para quem está começando? Na comunicação, eu acho que todo mundo está dentro da comunicação. Às vezes eu dou umas viajadas, assim, porque eu gosto de filosofia também. Eu acho que comunicação hoje não é só para quem está no rádio, ou está na TV, ou faz curso de jornalismo, ou de radialismo, rádio e TV. Eu não sei como está hoje na universidade. Eu estou aqui. Mas... Exatamente. Eu amei saber da sua história e saber como você chegou aqui. Porque eu sempre gostei de conversar. Você sempre gostou, entendeu que comunicar é essencial para tudo. Para vender, para trocar, para se reconhecer. A gente fala para o terapeuta, né? A gente tem que se expressar. Então, até isso, assim, eu vou me curar, quanto mais eu souber dizer o que eu estou sentindo, mais eu me curo. Então, são conversas, né? Conversas da gente com a gente mesmo. E o ser humano é social. Exatamente. A conversa, a comunicação que existe entre eu e você, entre você e seu filho, você com você mesma, representa, na minha opinião, a evolução. Porque quando a gente no individual, a gente tem uma força, e no coletivo, a gente tem uma força maior ainda. É verdade. E quando eu penso em comunicação, eu penso que quanto mais eu puder me expressar, mais feliz eu vou ser. Perfeito. Sim. É isso que eu penso. Então, quando eu decidi fazer o podcast, o Rota do Sucesso, foi pensando assim, cara, tem tanta gente bacana pra gente conversar, que talvez não seja tão famoso, mas que vem da realidade, da vida, a história, com muitas histórias que inspiram, porque a gente vê muito bastidor, a gente vê muito pódio, na verdade, e não vê o bastidor. Então, se hoje Fernanda é uma jornalista de sucesso, uma comunicadora de sucesso, na Jovem Pan, que ocupa um espaço, é porque ela começou lá de trás. Teve um colega meu que chegou e perguntou, o que você fez para trabalhar em 2 rádios? Aí eu não sabia responder. Eu trabalhei, né? As coisas foram acontecendo e eu acho que existe uma força maior do que nós mesmos, assim, sabe? Dependendo da honestidade daquilo que você entrega, obviamente você vai conseguir alcançar quem precisa ser alcançado. O Rota do Sucesso não chegou em vão. Você está contando histórias e tem uma coisa muito interessante. Você só começa a falar para fora
e falar com vontade de falar, porque às vezes tem gente que fala forçado, no sentido de, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu passei, não importa, ninguém quer saber, né? Às vezes a gente acha que não quer saber, não querem saber, mas aí quando você entende que cada história é importante, que é registro de um caminho exclusivo, cada um tem um caminho exclusivo. Isso é singularidade. É singularidade. Aí você diz assim, cara, realmente... E isso é uma forma de validar a sua história também. Tipo assim, Eline não é somente do administrativo. Eline, eu posso ser o que eu quiser. E eu sempre achei tão bonito isso aqui. Eu sei fazer isso aqui. Eu gosto de conversar. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu vou fazer isso aqui. Por isso que eu vibrei tanto quando vi você fazendo e você dizendo assim, eu nunca imaginei. Isso, é isso. Faça o que você nunca imaginou, que aí realmente é uma forma de você, né? E é engraçado, como você disse, né? A vida vai levando, porque a início eu sempre tive essa coisa no trabalho de querer ajudar os colegas, de tentar dizer assim, essa pessoa aqui não está nem vendo que ela tem esse talento, que ela pode assumir essa posição se ela quiser, e de repente alguém deveria dizer. Perfeito. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo isso, que isso me fazia feliz no trabalho. E eu pensei em fazer psicologia, e ainda penso. Ainda pensa? Muito bem. Mas eu disse assim, não, mas eu vou logo executar. Eu sou muito executora, né? Assim, muito de fazedora. Aí eu disse, não, então eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu não tenho ainda o conhecimento técnico e ainda não aprendi a ser uma psicóloga, sim. Enfim, eu vou trazer histórias das pessoas. Que ótimo. Porque isso vai ajudar as pessoas a se identificarem. Quantas pessoas estão ali no começo e voltam para casa e às vezes fica desanimado. Pô, não fiz isso como você. Aí eu ia até te perguntar assim, como você lidar com a crítica? Porque você teve no início a crítica da sua mãe, mas era uma crítica, ao meu entender, você contando a história, uma crítica, assim, construtiva. Sim. Mas você hoje é uma referência. Você hoje tem o poder da comunicação e de um canal de comunicação que chega em muita gente. Muita gente. E você sabe a responsabilidade disso. Como você interpreta críticas, elogios? Como isso mexe com você? Como você lidar com isso? É interessante sua pergunta, porque quando minha mãe fazia as considerações que eram críticas, naquele momento eu não lidava muito bem, porque eu dizia, não quero isso. Tudo que eu faço está ruim, então eu não quero mais fazer isso, né? E é uma atitude infantil, né? Eu tinha 15 anos. É infantil você receber uma crítica e dizer, então tá bom, eu não quero mais fazer isso, né? Perceba a mentalidade, né, pueril dessa pessoa. Então, naquele momento eu achava isso. Eu brincava dizendo assim, se a pessoa que mais me criticou, entre aspas, foi a minha mãe, eu aceito crítica de qualquer um. Mas eu sempre lidei muito melhor com a crítica. Porque eu sempre achei que a crítica era um caminho para eu melhorar. Ou me conhecer, né? Tinha um colega que dizia, olha, você fala assim, é tal coisa. E eu ia me ouvir, eu dizia... Perguntava a outras pessoas, você acha que eu falo assim? A pessoa, não. Eu disse, também acho que não. Eu disse, então o que ele diz está meio confuso. Eu acho que é ele que está confuso. Mas eu pegava aquilo ali e ia estudar se era aquilo mesmo. Pronto, a crítica ela me faz estudar sobre mim mesma. Ela não me paralisa, ela não me faz desistir. Talvez eu tenha pensado em desistir lá com 15 anos. Mas depois que eu me tornei profissional, depois dos meus 18 anos, 20 anos, eu disse, cara, eu vou pegar isso aqui e vou melhorar. E uma vez, uma pessoa muito importante na minha jornada, que eu tive várias pessoas importantes, vou nem ousar dizer o nome de alguém aqui, porque vai que eu esqueça de dizer alguém, foi muita gente importante. Uma das pessoas disse assim, Fernanda, faça assim... Você está falando um pouco cantada, porque a gente no interior tinha uma característica de falar um pouco puxado, né? E eu fui e tentava. Aí ela disse, olha, ainda tá. Eu, nossa, mas e agora? Aí, ainda tá. Aí foi um momento que eu desanimei um pouco. Ela disse assim, Fernanda, enquanto eu tiver chamando a sua atenção, é porque ele está... Enquanto o chefe estiver chamando sua atenção, é porque ele está interessado em continuar com você. Se ele não chamar a sua atenção e lhe demitir, é porque ele não tinha vontade de que você consertasse. Então, aquela fala, naquele momento, gravou em mim uma coisa boa. Eu disse, tá, então a crítica ela não me derruba. A crítica ela me dá a chance. Então, eu comecei a ver a crítica como uma oportunidade de melhorar. Mesmo que, às vezes, no meio do caminho, tenha críticas maléficas, né? Tenha críticas que não tenham nada a ver, que são para ferir você, para diminuir a sua autoestima. Só que aí você começa a discernir, né? Quando você vê a coisa como uma coisa boa, você diz assim... Aí, às vezes, alguém diz assim, fulaninho falou isso de você, não tem nada a ver. Eu nem me importei porque ele falou isso. Então, a crítica, para mim, hoje... Eu acho que quando você lida com ela de forma madura, ela não lhe paralisa. Ela lhe faz parar e analisar se aquilo faz sentido ou não. E mesmo que faça sentido, né, para a pessoa, se você tiver
acreditar de todo coração que aquilo faz parte de você, é seu jeito de fazer, tem que apostar naquilo, né? Um aspecto disso é quando eu comecei no rádio, a gente chiava muito. Hoje, normalmente, os comunicadores, eles chiam muito. Já diminuiu um pouco, algumas pessoas já colocaram ali, a gente chamava sotaque neutro. É uma loucura isso. Pensando hoje, dizia, não, é sotaque neutro, porque a gente dizia, bom dia, você que está ouvindo a Jovem Pan, número 1 do Brasil, boa tarde, e não sei o quê. Isso eu sou lá do Pau dos Ferros, mas eu chiava. E tem locutor lá que chia. Só que, com o tempo, eu disse, espera aí, eu não sou eu. A pessoa, sabe o que perguntava a mim? Você é de São Paulo? Eu disse, não, sou não. Aí eu disse, cara... Aí, terapeuticamente falando, com a terapia e com as vivências, eu fui entendendo, rapaz, eu posso ser mais honesta com a minha comunicação. Eu posso dizer, bom dia, estamos juntos aqui de novo. E isso ficar bonito do mesmo jeito. Essa sou eu. Não é neutro o que é de São Paulo. Não é o certo o que é de São Paulo. O certo é o que você está fazendo com o sotaque de onde você veio. E eu também fiz locução de um estádio de futebol de um time daqui, de Natal. E uma das pessoas... E eu comecei... Óbvio que quando eu cheguei lá em 2016, eu ainda chiava. De um tempo para cá, digamos de 2022 para cá, eu já venho colocando meu sotaque natural, óbvio que não é pesado, aquele bom dia, não é aquela coisa, é um bom dia, vem um sotaque mais, né, mais harmonioso. E aí ele disse assim, sua voz é linda, mas você devia chiar mais. Eu disse, não, eu sou potiguar e o time também. E você também. E os torcedores são potiguares. Por que nós precisamos ouvir um chiado lá de São Paulo? Então, assim, isso não me toca, mas me faz perceber que eu tenho certeza que eu estou fazendo uma coisa que faz sentido para mim, entende? Essa coisa de fazer, continuar fazendo, porque faz sentido para você, a gente tem que estar muito certo daquilo que está fazendo, né? Senão a gente duvida. Senão a gente recua. Que tem a ver com as críticas, né? Exato. Nesse sentido... Você deve ter passado por várias polêmicas, né? Várias. E situações constrangedoras. Eu te pergunto, como é ser mulher num ambiente que iniciou, como a maioria dos ambientes corporativos, com a maioria sendo homens, e a rádio, principalmente, né? Que tinha um ambiente muito mais prioritariamente por homens. Como você fez para se sentir confortável em um ambiente que você queria crescer e ter espaço, mas que muitas vezes era um ambiente muito... A gente fica até procurando a palavra para falar, né? Mas assim, como você fez para crescer num ambiente que prioritariamente tinham homens e que por muitas vezes você poderia se sentir inadequada? Com certeza. Eu digo com sinceridade, eu fiz muito ouvido de mercador, por várias vezes, aquela historinha não sei se é do sapinho, que ele vai subir no canto e por ele ser surdo, ele conseguiu subir, né? Sim. Mas isso é real, porque o que eu ouvia não, porque só quem faz gravação é fulaninho, que é homem. Não, porque tem um grupinho que é de homem que grava mais do que as mulheres. Não, porque aqui você tem que ter uma certa malícia, porque senão passam por cima de você. Então, de certo modo, as pessoas que estavam me dizendo isso, elas estavam falando delas. Mas eu dizia, eu não quero saber, eu vou fazer o meu. Eu só pensava nisso, eu vou fazer o meu. E eu queria melhorar a minha comunicação. Era fato isso. Não, se eu tinha muita coisa para aprender, isso aí já estava muito certo dentro de mim. Agora, passei por situações de assédio, de que eu não falava, porque já era uma pessoa que tinha um certo nome, e eu dizia, não, eu vou prejudicar a carreira dele e ele vai me prejudicar o meu crescimento. Então, assim, várias situações extremamente constrangedoras, tipo assim, de alguém elogiar e querer patrocinar o meu programa, e quando eu vou questionar por que não está patrocinando, aí o cara diz, porque, na verdade, eu acho que ele queria era lhe comer. Tipo, aí é o mínimo. Então, assim, sendo bem sincera, era um ambiente muito hostil, mas que eu tive que ter um queixo muito erguido, suportar muitas coisas, que obviamente que teve um momento de derrame disso, né? A gente suporta, mas ou terapeuticamente, de alguma forma, isso vai ter que sair de dentro, senão a gente implode, né? Sim. Então, assim, muita terapia, muita observação, estar em ambientes masculinos que às vezes fazem piadas extremamente preconceituosas, misóginas, enfim, vários tipos de comentários que, por acaso, fariam ou algumas pessoas desistirem. Ou então duvidar que poderia chegar ali. Sabe o que eu acho péssimo, assim? Eu acho péssimo quando você faz um trabalho incrível e a pessoa chega pra você e fala assim, não, mas é porque você é bonita. Você
conquistou esse espaço porque cruel. Porque você é mulher, sabe? Não é Isso pela sua competência, porque não, você se arruma, é porque você é charmosa. Não, Isso. É horrível. É ruim e a gente precisa falar sobre esse tema. E eu sempre que trago, a maioria das convidadas, em geral, são mulheres. Eu sempre toco nesse tema. Porque eu quero que as pessoas falem, as mulheres falem, do que elas passam, cada uma dentro da sua realidade, da sua profissão, do seu momento. Porque a gente precisa colocar isso para fora. E não é por conta de... Não é movimento feminista, não é isso. É porque as pessoas precisam entender como que se sente. E assim, entender que é possível se erguer e continuar independente daquilo. Dói muito, mas as outras têm que continuar também. Eu gosto que os homens escutem isso, não como luta, porque maior, menor, mais forte ou mais fraco, ou mais espaço ou não, mas para que se entenda que aquilo acontece de uma maneira estrutural. Sim. Sabe? Por várias vezes você vai ter um preconceito que é estrutural, que é sutil, mas ele está ali, arraigado. Eu entendo muitas vezes o feminismo como algo muito radical, porque já foi tanto o outro lado que às vezes parece que tem que vir uma coisa radical para dar uma reestruturada. Mas eu, como mulher, tendo esse porta-voz, esse canal, esse caminho, tendo acesso a várias mulheres de sucesso que passaram por estradas, eu me sinto na obrigação de fazer essa pergunta, de pedir que você diga qual é a realidade da sua estrada. Sim. Apesar disso, eu acho que hoje existe um espaço muito melhor. Muito melhor. Apesar de ainda nós vermos assim nas rádios 1, 2 locutoras para 9 homens. Mas eu acho assim que vai muito da peça. Por isso que é importante a gente dizer, não é feminismo, é você entender que independente de ser homem ou mulher, trans, travesti, independente, é o seu talento que você tem que colocar ali. Mesmo que diga, olha, faz nunca. Vá e faça a sua parte. Porque se for para acontecer, amor, não importa. Teve um período que eu estava gravando mais do que os homens tudinho. Não tenho dúvida disso. E aí, depois foi que eu me toquei. Teve um período que eu fazia mais evento do que qualquer... Sabe? Era rádio, era rally, era apresentação cerimonial, tudo. Obviamente que eu fiquei muito cansada nesse período, mas, assim, era muito trabalho. E eu disse, cara, nada pode impedir uma pessoa que tem certeza do que ela faz. É a certeza no coração, não é a certeza do futuro. Que ninguém tem certeza do futuro. Mas é a certeza daquilo que eu estou fazendo. É uma coisa que eu tenho prazer e eu estou no lugar que eu quero estar mesmo, sabe? Porque foram muitos, assim, parando para analisar, foram muitas situações difíceis, sabe? Assim, de colega que assedia. Teve o homem normalmente, por causa da educação patriarcal, estrutural mesmo, ele tem uma facilidade em confundir. Então, teve um colega meu que, inclusive, eu me dou super bem com ele, mas, na época, eu mandei uma mensagem de aniversário para ele e eu sempre gosto de pegar peculiaridades das pessoas para poder dizer assim, olha, você é isso aqui para mim, representa isso aqui para mim. E aí eu disse a ele, quanto ele era um cara bacana e que eu desejava que ele fosse cada vez mais feliz, porque ele sempre foi um cara muito educado, eu nunca presenciei ele falando mal de ninguém. Aí coloquei um monte de características dele que eu achava incrível. Aí ele, sabe o que ele me perguntou? Nem agradeceu. A mensagem disse, você está apaixonada por mim? Meu Deus. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu tive que ligar, né? Porque a mensagem pode ser que deu uma interpretação errada. E aí eu liguei e disse, você está ficando doido? De onde você tirou que há paixão ali? Eu só estava dizendo o quanto você era um cara legal e que eu desejava sua felicidade. Ele, tá bom então, porque eu disse, gente, que loucura isso. A mulher não pode nem se comunicar, dizer o que o coração dela sente, que ele acha que, eu sou um cara incrível, então você me quer. Não quero. Eu só estou dizendo que você é um cara bacana. Então, assim, isso foi uma das coisas, né? Imagine que eu estou há 20 anos numa rádio, na outra eu estou há 7, né? Na Jovem Pan eu estou há 7 anos, na 98 eu estou há 20 anos. Foram várias experiências. Eu não tenho hoje aquelas pessoas que dizem assim, não, nunca mais, né? Fiquei intrigada. Não tem. Mas eu tenho tudo assim, na minha memória das pessoas que me fizeram passar por assédios extremamente pesados, né? Que me doeram em mim, que realmente eu ainda bem, que aí eu agradeço também a educação que eu tive, minha mãe. É como a importância da mãe ali, né? Ela meio que prepara a menina para dizer assim, olha, se alguém tentar fazer isso, não faça. Tem escrúpulos. Nem tudo vale a pena você topar para conseguir o que você quer. Então, essas coisas estavam muito gravadas e quando eu passei por isso, eu chorei, mas eu não aceitei. Né? Imagine que alguém lhe promete tudo. Eline, teve um que disse assim, eu vou fazer você a locutora mais famosa da cidade, eu vou comprar roupas para você, eu vou mudar seu cabelo e você vai ser uma estrela. Mas eu tinha que deitar com ele.
E ali você olha para o sonho, né? Porque você gostaria de fazer sucesso, mas você não consegue, porque você já sabe, você foi educada ou orientada que aquilo não valia a pena. E aí eu saí de lá chorando. E 4 anos depois, eu estava no mesmo lugar, conseguindo tudo. No primeiro ano, eu ganhei prêmio como revelação, sabe? Fiz coisas que eu nunca imaginei que ia fazer. E as coisas foram acontecendo. E toda vez que eu esbarrava com essa criatura, eu dizia, meu Deus, muito obrigada. Que bom que eu não cedi, que bom que o meu sucesso, né, ele depende exclusivamente da minha caminhada. Eu acho bacana você falar isso, porque também por trás dessa dinâmica existe o modelo vitimismo. Então, quando você fala assim, olha, eu passei por isso, eu sei que isso acontece, Sim. Mas por outro lado, eu também sei que quando eu quero uma coisa, que eu tenho um objetivo, eu tenho como passar por cima disso. Sim, e pode demorar um pouquinho, mas chega. E chega com dignidade, né? Porque você não se sente mal por ter chegado ali através de decisões que lhe feriram. Eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo uma mulher que conseguiu o sucesso que ela desejava. Porque sucesso é uma coisa subjetiva, né? Sim, é verdade. Mas você, com certeza, se sente bem-sucedida no que você faz. Sim. Dá pra ver no seu olhar que você é feliz com o que você faz. E que tiveram todos esses percalços e chegaram aonde querem, estão felizes ali, naquela situação que tá. E passou por isso. Muita terapia, viu? Terapia é importante. Tomara que você seja psicóloga mesmo, porque é muito importante fazer terapia. Porque tem coisas que a gente não consegue associar bem, né? E, assim, tem coisas que a gente não consegue tirar da caixinha. E a gente vai tirando exatamente com a comunicação com o terapeuta, no caso. Com os programas e a rádio, funciona como comunidade. Você tem aquele grupinho, mais especificamente, que lhe escuta. E você alimenta essa comunidade e tem uma troca com ela. Como que você conseguiu? Na verdade, eu queria entender como é que funciona. Quando você decide fazer um programa, fez um programa, tudinho, como que vocês constroem essa comunidade? O Segundas Intenções é fácil, porque assim, é um segmento bem diferente. Por exemplo, tem um programa de forró que é um segmento, né? Tem um programa matinal que também tem um segmento, que é para aquelas pessoas que acordam cedinho, né? O pessoal que trabalha cedinho. O Segundas Intenções é um programa à noite, dando como exemplo, né? Para tentar explicar isso aí. É um programa à noite. A noite é um público específico, né? Geralmente, quem ouve o programa de manhã não ouve à noite. À noite vai descansar cedinho. Então, o programa é tarde da noite. Tem muita gente que trabalha à noite, tem gente que está viajando à noite, tem gente que se sente sozinha à noite. E ouve o rádio. O rádio é uma excelente companhia, não tem como negar isso. Então, assim, para aquele público, o que eu percebi dentro do Segundas Intenções é que há muita dúvida sobre sexo, é que há muita carência de atenção mesmo, é que há muito tabu para ser quebrado, né? Muita crença limitante para ser quebrada. E quanto mais a gente conversava sobre aquilo, mais as pessoas iam se sentindo melhor. E aí eu disse, a gente está conseguindo chegar onde a gente imaginava chegar, desmistificar, falar sem vergonha sobre aquilo. Não precisa ter vergonha, pergunte, vá ao ginecologista e pergunte, porque ele está ali para te servir. Você está consultando ele, não é ele que consulta você. É você que pergunta a ele, doutor, eu estou sentindo isso, e aí, o quê? Ou então, eu fiz determinada coisa e a reação do meu corpo foi essa. O que é que isso significa? Então, através do que você sente, você pergunta ao profissional. Através de um exame, é ele que diz como você deve se comportar. E aí eu comecei a estimular também as mulheres, especialmente, a se expressarem, inclusive no ato sexual. Digam como vocês gostam. Vocês sabem como vocês gostam? Então, aí você tem que se descobrir. Você tem que saber o que você gosta para poder... Vou usar essa palavra, mas não é necessariamente exigir. Se você sabe o que você gosta, você tem como exigir que o outro lhe dê o que você gosta, o que você merece. Mas aí tem que ter uma busca de autoconhecimento antes. Então, é sempre assim. Você conhece suas partes íntimas, ela é feita disso, disso e disso. Conhece os estímulos. Quais são as zonas erógenas do seu corpo? Tem 120 mil num corpo. Como é que a gente fica no mesmo canto a vida inteira? Só sente daquele jeito, daquele jeito. Se tem 120 mil zonas erógenas. Se existe um ponto, que é o grande finale, que é o clitóris, por que você não conhece o seu? Por que o seu companheiro ou a sua companheira não chega lá? Por que não... Entende? Então, assim, vamos falar numa boa aqui, porque a gente vai aprender e a gente vai sentir mais prazer. Porque a vida pede prazer, não tem o que fazer, né? Eu, às vezes, fico até encucada quando tem gente que diz assim,
Prazer não, satisfação. Eu disse, não, amor, é prazer mesmo. Porque prazer a gente não sente só na cama, não. A gente tem que se dar prazer. Óbvio que com equilíbrio, né? Porque quando a gente se dá prazer, só prazer, a gente entra no vício. Mas é muito importante a gente saber o que é bom pra gente. Porque se é bom pra mim segurar a ponta da orelha, pra Eline pode não ser. Pra Eline pode ser segurando o antebraço. Então, assim, se conhecer é fator primordial pra gente ser feliz mesmo. Pra gente se dar prazer. Aí o programa chega nessa comunidade, num assunto que é geral, que é interesse de todos, sexo. Todos têm interesse. Não importa se é pré-adolescente, se é adulto, se é uma mulher, se é idoso, todo mundo se interessa. E no horário que é da noite, obviamente protegendo ali durante o dia as prováveis crianças que estejam ouvindo, mas à noite, que são aquelas pessoas que geralmente estão solitárias e que têm tempo de ouvir ali com mais calma. Então, o segmento é feito assim. Qual é o público desse horário e o que é que ele quer, né? E o Segundo as Intenções, ele até hoje é o único programa que é inteirinho sobre sexo. E ele chegou mesmo sem as pessoas pedirem. Foi uma visão do meu chefe, né, do dono da rádio. Ele chegou com essa visão e disse, espera aí, o povo nem sabe que precisa disso, mas eu quero colocar isso aqui. E tanto é que eu já sugeri a ele acabar com o programa, e ele não quer acabar com o programa. Porque eu acho que ele deve dizer assim, não, isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam mesmo. Por isso que a gente chegou nesse segmento. Tem a produção tem, alguns programas tem, outros, por exemplo, Segundo as Intenções, a produção era feita por mim mesma. Então, eu era uma Eline no podcast. Eu fazia a produção, eu fazia o apanhado das notícias, das informações, eu lia, eu buscava fontes e aí eu colocava no ar. Eu criava quadros e eu colocava no ar. Eu chamava para entrevista e entrevistava. Como que constrói a autoridade para falar de um assunto que, em tese, você não é formada, mas você vai falar, tudo, né? mas vai falar sobre aquilo. Como você constrói a autoridade na hora em que você está construindo o seu programa? Eu acho que eu construo a autoridade a partir do momento que eu me coloco como uma buscadora mesmo, uma aprendiz. Para construir a autoridade, eu tenho que estudar. Eu tenho que ler, é aquilo que eu falei para você. Espera aí, existe o pompoarismo, né? Mas o que é pompoarismo? Vem de onde? De onde surgiu isso aqui? Mas para que surgiu? Porque às vezes a coisa vem para um fim específico e as pessoas utilizam para outro, né? Como o próprio Viagra. Ele não foi para a disfunção erétil, mas estavam usando para isso. Então, assim, eu gosto de entender todos os possíveis vieses daquela circunstância para eu não ser pega de surpresa. Né? Então, assim, Fernanda, você está falando só disso aqui? Não, eu sei que tem isso aqui, mas hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Então, eu acho que para construir uma autoridade aí, você tem que ser uma pessoa muito democrática, tem que ter humildade também para dizer, eu não cheguei aí nesse lugar, eu só estudei até aqui. Porque parece contraditório, mas toda autoridade no assunto, ela necessariamente tem que ter humildade, porque ela não alcança tudo. Né? Não alcança tudo. Então, assim, imagine que eu tenho 42 anos. Eu não vivi metade das coisas que eu falei no programa. E teve gente que perguntou, que antes eu escrevia conto erótico, né? O conto sensual. E aí teve gente que disse, vem cá, tu já fez tudo isso aí? Eu disse, nada. Eu escrevo de coisas que eu fiz, sobre coisas que eu fiz, mas eu escrevo coisas que eu não fiz. E escrevo coisas sobre coisas que eu jamais faria. Por isso que tem que ser democrático, por isso que tem que ser respeitoso. Entende? Eu vou lá escrever sobre swing, ou então eu vou falar sobre swing. Eu não faria, entende? Mas eu escrevo respeitosamente, porque tem gente que curte e sabe viver daquele jeito. Se eu não sei, eu não tenho porquê, sabe, ser preconceituosa. Daí gera autoridade. Eu tenho autoridade de falar sobre alimento, mas eu não tenho preconceito com quem pensa diferente de mim. Eu acho que a autoridade é de dentro para fora mesmo, sabe? Se você está confortável, sem querer provar que está certo, já é uma autoridade. E aí a gente não sabe tudo, mas sobre isso aqui eu domino. E aí eu vou falar. E se alguém chegar... Não, Fernanda, não é bem assim, não. Eu não vou me ressentir, eu vou me abrir para ouvir e dizer assim, bom, até aqui, ok. Ou eu estudei pouco, né? E preciso ver esse outro ângulo aí, ou então eu já tenho percebido esse outro viés, eu digo sim, mas... Por isso a importância de estudar, né? Sobre um assunto que você quer ter autoridade. Autoridade com humildade e de forma respeitosa com as outras visões, porque são pontos de vista também. Você começou na rádio, hoje você também faz a imagem, né? Porque tem o podcast. As pessoas, elas têm muito medo de aparecer, de falar. O que você diria para as pessoas que têm medo de se expressar e falar? Olha, pela minha
pouca experiência, porque eu acho que eu tenho muito ainda para realizar, mas eu percebi que quanto mais eu validava o que eu tinha a dizer, mais à vontade eu ficava, seja no palco, seja na rádio, seja na TV, né? Porque eu faço merchan também, e apresentar um produto ali, e eu vi o nervosismo das pessoas, eu disse, cara, é interessante, eu não sinto nervosismo. Eu sinto que eu me integro do assunto, e quando eu me integro aquele assunto em mim, tô nem aí para o que vão dizer. Só que, se você se acha feia, você vai ter medo das pessoas te acharem feia. Né? Então, assim, tudo começa dentro da gente mesmo. Então, o fato de eu não querer aparecer, o medo do julgamento é do outro. Eu tenho medo das pessoas me julgarem. Não, mas antes eu já estou me julgando. Eu tenho medo de mim. Porque o que eu tenho medo nos outros é porque eu já estou fazendo em mim. Né? Então, para mim isso é nítido. Eu sei falar sobre isso aqui. Fernanda, mas olha, quem vai fazer hoje o merchan, o outro merchan, é Lídia Passi, que é uma jornalista consagrada aqui em Natal. Eu disse, tudo bem, que legal, Lídia, super minha amiga, tranquilo. Se eu não tivesse certeza do que eu faço e não gostasse do que eu faço, do que eu proponho, da forma que eu faço, eu ia tremer na base. Dizer, não sou tão boa como ela, eu não sou tão conhecida como ela. Você já tremeu na base? Para apresentar alguma coisa? Deixe-me ver. Eu acho que eu tremi quando eu comecei a apresentar shows. Eu não tinha uma presença de palco muito boa, que eu ficava meio que me escondendo, porque eu não achava que eu era grandona o suficiente para falar ali. Aí, com o tempo, eu comecei a perceber, Fernanda, respira, vai para frente. Olha para o canhão de luz. Tudo bem olhar para o canhão de luz. Só que se eu, por exemplo, tiver traumas dentro de mim que eu escondo, é um detalhe. Se eu tiver traumas em mim que eu escondo, eu vou morrer de medo do canhão de luz. Porque o canhão de luz, ele representa o quê? Eu vou iluminar você, todo mundo vai olhar para você. As pessoas não estão vendo o seu trauma, mas você tem medo de ser vista. Então, até isso. Às vezes a pessoa tem um super talento, mas não resolveu o trauma, né? Não se curou. E aí não tem condição de ir para frente. Aí hoje, depois de tanto... Aí eu disse, caramba, depois de tanto tempo... Mas é no tempo que tem que ser, né? Que cada um tem seu tempo. Aí hoje, não, eu vou lá para frente, olho para a luz, não vejo a cara de ninguém, comunico, respira e vai. E faça o que você sabe fazer. Não importa se estão olhando para você. Então, quanto mais sincera a gente é consigo mesmo, mais a gente vai jogar, sabe? Assim, mais a gente vai expressar, emitir. Menos medo a gente vai ter de falar e de se expor. Meu cabelo não está muito legal. Mas se o que eu estiver dizendo fizer sentido, tá tudo bem, isso acontece. A roupa tá... não. Sabe? Eu parei com a noia de ficar preocupada. Se um fio de cabelo não tá do jeito... Não vai estar perfeito nunca se a gente for perfeccionista. O perfeito é o imperfeito, né? É aquele jeitinho ali. E, por exemplo, eu com cabelo cacheado, pensei até em estirar hoje. Eu disse, eu vou estirar não, porque eu sou assim, com cabelo cacheadinho, que é uma marca minha. Né? Uma mulher um pouco selvagem, de personalidade forte. E teve uma época que eu estirava meu cabelo para aparecer na TV. E uma colega de faculdade, ela disse assim, por que você estira seu cabelo? Eu disse, porque é mais chique. Ela disse, não. Aí depois eu disse, chique é você ser quem você é. Não que você não possa estirar o cabelo. Se você estiver bem com isso, tá tudo ok. Mas se você não estiver bem, se virem você com o seu cabelo natural, aí é uma coisa que você tem que trabalhar em si mesma. Eu achei super interessante você falar dessa conversa interna. Não, Fernanda, porque agora nas Olimpíadas teve um vídeo que rolou por aí da ginasta. Sim. E ela falava assim... Aí a campeã mundial, deu um branco agora o nome dela. Da ginástica? Simone Biles. Simone Biles, exatamente. E aí ela fazia assim, Simone, você pode... Você é capaz disso. No documentário dela, aparece ela dizendo, não importa onde você esteja, só muda a arena, mudam as pessoas, mas a sua ginástica é a mesma. É você com você. E ela ficava repetindo aquilo, porque realmente quando você olha, é assustador. Mas quando você se concentra em você e você gosta do que está em você, que aí é a importância de você se amar no sentido de, eu errei, mas... É isso, eu também sou muito forte. Eu passei por determinadas coisas. E aí, quando você se gosta e você não tem medo de ser desnudada ou descoberta, aí você vai bonito, sabe? Eu acho que
isso também vem de uma outra faceta que você tem, que eu descobri, que é a questão do reiki também, né? É verdade. Me conta, como foi o reiki aí na tua vida? O que é o reiki? O reiki é essa energia universal, essa força universal, né? Que ela é transferida, vem para nossa cabeça, passa pelo coração e com a imposição das mãos a gente coloca essa energia no corpo da pessoa. E a pessoa fica com 70% e quem está aplicando 30%. Não é magnetismo, não é a energia de Fernanda que vai para a pessoa, é energia universal. E o reiki me ajudou porque eu me auto-aplicava. E é uma coisa muito interessante que as terapias, elas estão na minha vida porque eu sempre busquei muito isso. Eu acho que eu devia sentir que tinha muito trauma para ser resolvido, porque eu sempre busquei muito isso. Terapia com a psicóloga, fiz reiki, me auto-aplicava. Quanto mais você se autoconhece, mais você vai descobrir coisinhas chatas sobre você. Chatas é uma maneira fofa de falar, né? Coisas horrorosas mesmo. Só que isso pode fazer a gente paralisar, né? Essa autocrítica também paralisa. E aí, para você limpar, você precisa ver. Ninguém limpa a sujeira que está escondida, né? Você tem que ver a sujeira para poder limpar. E dentro da gente tem umas coisinhas que são bem guardadas pelo inconsciente. Então, o que acontece? Quando eu comecei a me auto-aplicar, quando eu comecei a fazer terapias holísticas e também a terapia com a psicóloga, começou a vir à tona muita coisa. E aí... Era muita mulher segurando minha mão, viu? Muita terapeuta, muita gente. E aquela coisa de duvidar, de não querer mais, de ter vergonha de si. E aí eu disse, não, peraí, é isso, todo mundo é isso. Todo mundo tem a sombra e a luz dentro de si. Por que eu quero ser só luz? Mas eu passei a vida inteira querendo ser luz. Então, imagina, eu passo a vida inteira numa personagem alegre, simpática, que cuida de todo mundo, que agrada todo mundo. E chega uma hora que eu descubro que não é só isso. É difícil. Imagina o quanto de sombra que eu guardei, que eu escondi. Tem até no filme Divertidamente 2, você já viu? Sim. Que esconde ali aquele segredo sombrio. Esconde. No dia que você vai revelar, se você revelar tudo de uma vez, vai ser bem complicado. Então, assim, o reiki veio para me ajudar a me autolimpar também. Vieram as coisas à tona. Terminei relacionamento... Porque, assim, o que é para ficar com você, o que combina com você, fica. O que não combina, vai, mas vai mesmo. E a gente tem medo disso também, né? A gente tem medo de que aquela pessoa que a gente ama não fique, porque eu estou me descobrindo. E aí a gente diz, não vou fazer agora não, porque... Né? É um medo inconsciente de perder a pessoa, ou perder o emprego, ou qualquer outra coisa. E o reiki foi muito importante nessa fase também. Eu dou palestras também em centros espíritas. E lá também foi um lugar extremamente... como é que eu posso dizer, de extremo aprendizado para mim, porque eu sou estudiosa e eu sei falar sobre aquilo, mas eu tinha medo de ser confrontada, porque eu estava descobrindo as minhas sombras. E eu dizia, não, eu não sou uma pessoa digna de falar sobre isso. Teve até uma amiga minha, e ela é minha amiga mesmo, não vai parecer, mas é. Ela disse assim, como você dá palestra se você sabe tão pouco? E quando ela disse isso, na mesma hora veio uma onda de amor dentro de mim, eu disse, não, eu falo sobre o pouco que eu sei. Eu não preciso saber muito para poder falar sobre isso. Eu preciso ter amor por isso. Eu preciso ter amor por partilhar. Aí eu vou falar. Tem gente que está se considerando especialista na internet, falando sobre coisas que não entendem. Você percebe? Sim. Então, assim, tem gente que não tem objetivos bons, mas estão falando. E tem gente que é muito boa que está silenciando. Porque acha que não sabe tudo. E Pois não é. E aí é isso. Por isso é um dos motivos de eu ter te convidado aqui. Muito porque obrigada. eu queria que você falasse sobre isso, desmistificar. Eu conheço tanta gente boa, cara. Tanta gente... Você não imagina, assim. E eu acho massa quando eu convido essas pessoas. E elas estão quebrando o medo e estão vindo aqui. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O que você diria para as pessoas que têm esse medo de falar? Então, mas assim... não vão em frente. Sim. Elas não vão em frente porque elas não sabem a importância que é ela compartilhar o que está dentro dela. Aline, eu acredito que tem muito medo aí, né? Então, assim, não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer, vai, tu é tão bom nisso, tu sabe falar sobre isso, tu pode dar um curso sobre isso, porque você é muito bom nisso. Mas se a pessoa tiver um medo paralisante ali, ela não vai. Ela não vai só raciocinar, eu vou porque eu sou bom. Entende? Tem que trabalhar aquilo ali. Tem que limpar. Então, tem que... esse medo aí, tem que olhar para esse medo. O que é esse medo? Por que esse medo? O que causou esse medo? De onde vem? Né? Em que circunstância eu sinto esse medo? Então, tem muita gente boa que sabe das coisas e não consegue expressar. Elas acham que não é importante o suficiente. Então, autocuidado,
Auto-amor, literalmente auto-amor. Auto-amor não é você querer ser a pessoa mais importante do mundo, né? A mais bonita do mundo. Não é sobre isso. Auto-amor é você dizer, nossa, eu sou única e o que eu vivi é único. Então, eu tenho algo importante para dizer. Então, achar que o que você tem a dizer é importante e limpar esse medo. Medo de quê? Não é de transmitir o conhecimento, mas é um medo de ser julgado. E essa galera que não sabe de nada, não tem nem medo de ser julgada, né? Ela vai e faz e ganha. Não é louco, mas é porque ela não tem medo nenhum. O que ela faz, ela tem claro na cabeça dela. Eu sou capaz e eu quero ganhar dinheiro com isso aqui, ponto final. Ela não tá nem aí. E outra, se preparar para os haters. Eu acho que eu deixei de fazer muita coisa com medo de hater. Assim, de críticas no sentido de enxurradas. Porque uma coisa é você estar aqui no rádio e você ouvir crítica dele. Na internet, um negocinho é diferente. Na internet, são várias pessoas questionando. Até Simone Biles falou sobre isso. Ela é uma ginasta olímpica e as pessoas, quando ela foi campeã na Olimpíada do Rio de Janeiro, as pessoas estavam questionando o cabelo dela. Nossa. E ela disse, por que estão falando do meu cabelo? Eu ganhei medalha de ouro. Você entende? Então, a gente tem que estar pronto para isso. Vai ter gente sem noção que vai estar completamente infeliz porque você está fazendo rota de sucesso. Eline está fazendo, mas fulaninho que é comunicador não está fazendo. Entende? Então, não importa. Você está fazendo. E isso é mágico. Por isso que eu disse a você, eu me sinto muito feliz em ver você, principalmente você sair do dogma, daquela coisa rígida, né, fechada, e você vir ter a generosidade, porque isso é generosidade, de ouvir as pessoas, de contar histórias. Isso é fantástico. Mas eu também não posso condenar quem não consegue, porque há um medo ali. Que aí, meu anjo, a única coisa é faça terapia, que as coisas vão se soltando. E eu diria isso, assim, eu sempre tive muita vontade de fazer, convivia com pessoas que trabalhavam com isso, e eu tinha medo. Aí eu falei assim, não, então eu vou fazer o podcast, porque no podcast fala mais o outro do que eu, sabe? E engraçado, né? E hoje não, aí aos poucos a gente vai fazendo ali e vai desmistificando que não obrigatoriamente eu tenho que ser a melhor ou não ter medo. Às vezes eu assisto, aí eu vou me reassistir, eu digo, meu Deus, que bobagem que eu falei. Mas, veja, eu penso que é mais importante o objetivo final do que eu estou fazendo do que esses pormenores, porque o objetivo maior é justamente isso. Trazer informação de conteúdo interessante, bom, que ajude pessoas. Possa ser que, em algum momento, passe ali um short e alguém que esteja pensando em ser radialista um dia, ou que esteja pensando em falar, poxa, escute uma palavra tua, e aquilo ali faz a diferença na vida da pessoa. Verdade. Então, esse é o tchan da coisa, isso é o que me move. É muito bonito. Tudo isso. E é bonito a gente se preparar, mas é bonito também a gente se soltar, dizer, deixa eu ver o que vai acontecer. Antes de vir para cá, eu estava me perguntando, meu Deus, será que eu vou falar sobre o quê, né? Mesmo que a gente tenha conversado sobre o objetivo de você me entrevistar, mas eu disse, nossa, aí eu, conversando comigo mesmo, eu disse, Fernanda, você não precisa ter uma frase incrível, você não precisa ter algo específico para dizer. Conte a história, né? Conte a história. E, assim, muito fantástico. Principalmente a parte em que você começa a falar dessa coisa assim do, vou para casa e minha mãe me critica e eu volto, e eu continuo, e eu volto, sabe? Isso é a história real das pessoas. As pessoas precisam desmistificar essa coisa que tem ali no Instagram pronto, que é tudo perfeito, que tudo... Não é. Muito pelo contrário, é muito mais sobre errar e errar. Ela foi minha treinadora. E as pessoas ao seu redor também são treinadoras. Eu sempre digo isso. Quando vem alguém para lhe ferir, ela só está ali treinando. A vida está ali testando. Testando sua integridade, sua certeza sobre si mesmo, sua firmeza. A vida está o tempo todo testando nossa firmeza. Seja na comunicação, seja no que você fizer. Né? Anthony está ali atrás da câmera. Mas se o chefe chegar e dizer, Anthony, por que você apertou nesse botão? E Anthony tremer na base e dizer, eita, ele vai ficar nervoso. Mas se Anthony dizer, não, eu apertei por isso, porque tinha que cortar para outra cena. Então, assim, essa coisa de teste. As pessoas nós somos testados pela vida. E quando a gente não sabe, a gente é reprovado, mas a gente vai passar de novo para poder até aprender. É uma prova. Tanto é que esse mundo é de prova, né? E eu acho interessante você falar, Fernanda, o que eu vou falar e tal, enquanto eu estava celebrando. Eu disse, meu Deus, ela aceitou, ela vem. Não por nada, incrível. Mas porque eu tinha certeza que a tua história
tinha algo muito importante e genuíno para falar da comunicação. Porque quando a gente faz um podcast ou a gente vê um curso, muitas vezes o conteúdo ele é muito técnico. Sim. E você fala com a vivência. Porque todo dia você trabalha com isso. Desde os 15 anos até hoje. E você já fez várias modalidades. Você já já fez um programa de entretenimento. Você já trabalhou com futebol. Você já fez comício. Você já palestrou. Então, assim, a comunicação é o seu dom. E você lapidou e está dizendo às pessoas, olha, comigo foi assim. Talvez aquela pessoa esteja passando por esse momento ali e toma essa percepção. Não, e às vezes você passa muito tempo num lugar e você diz assim, epa, já sei. Só que dia desses eu estava conversando com meu colega, meu amigo de trabalho, e a gente estava comentando, cara, a comunicação é muito viva. E a gente comentando por quê? Porque a gente fez uma entrevista juntos, e aí eu disse a ele, eu estou sentindo que eu falei demais. Eu disse a ele. Aí ele disse, Fê, na entrevista, realmente você demorava muito para arrematar a pergunta. Naquela entrevista especificamente. Até então era só elogio. Pelo menos assim, que eu recebia. E naquela última eu tive uma sensação. E eu gostei que ele foi honesto comigo. Porque eu disse, cara, que louco, que coisa legal. Eu tô há 20 anos na 98. Eu tô há 27 anos fazendo comunicação. Mas eu ainda tô aprendendo. Porque cada entrevista é única. Você vai saber disso. Eu já sinto logo, isso. Exatamente. E eu fico super feliz quando eu vejo assim, o primeiro que eu fiz e o agora. Tem toda uma dinâmica por trás. Vai ter gente que vai te desconcertar, vai ter gente que vai tirar de você algo que você nem imaginava que ia tirar. E esse movimento é vida. É isso que a gente precisa colocar a vida, entender. A vida é esse alto e esse baixo. Fernanda, um dia não vai estar bem, ela não vai estar... Sabe, quando eu tive deprimida, que eu fiz terapia e naquele período mais crítico ali, entre 2018 e 2020, minha mãe veio para cá me acompanhar de perto. E aí eu estava sem ir para a rádio, eu estava pagando o meu colega para fazer o programa para mim, e ela disse, eu vou para a rádio com você, você não vai pagar ninguém. E aí ela foi para a rádio comigo. Chegando na rádio, eu não conseguia abrir o microfone. Eu não conseguia abrir o microfone. E ela, minha filha, entre no ar, fale de Deus, e eu... no limbo, assim, não consigo. Então, assim, se a gente não procurar ficar bem, não trabalhar as nossas emoções, o mental, o corpo, tudo que nos envolve, todos os corpos, vai ter um dia que a gente vai ser cobrado por isso. E por mais eficiente e extraordinário que você seja na sua profissão, você vai paralisar. Então, o trabalho não é só fazer o que você sabe fazer, é cuidar da máquina inteira que executa o que você sabe fazer. Que é um empréstimo, né? A gente pega emprestado para poder fazer, né? Só que a gente brinca, assim, a gente não valoriza, às vezes. Aí perde tempo. Olha, queria te agradecer. Eu que agradeço. Por esse momento. Foi muito bacana, muito, assim, você trouxe elementos que eu não até por não viver, né, tão fortemente a comunicação como você vive, trouxe muito esclarecimento. Sim. Acredito para mim e para as pessoas que estão em casa. Feliz. Então, queria te agradecer por você estar aqui no Rota do Sucesso. Te desejo, assim, que você consiga muito e muito mais, assim, o sonho que você imagina. E aproveitando o momento, assim, me diz aí como é que o pessoal te encontra. Antes de dizer aqui, eu também quero lhe agradecer, lhe parabenizar. Fiquei muito feliz. Quando eu vi a Amanda aqui, eu disse, que legal, quem é ela? Não sei quem é ela. Mas fiquei muito feliz. Depois de te conhecer, fiquei mais feliz ainda. Obrigada. Porque falando para você, né, respondendo as suas perguntas, eu também me curei mais um pouquinho. A gente vai sempre se curando, cada vez que se comunica. E quem quiser me encontrar, no Instagram, @eu-sou-Fernanda-Araújo. E no Facebook, Fernanda Araújo FM. Eu não sei nem se usam ainda o Facebook, eu mal uso, né? Mas tem o Instagram lá. E no YouTube tá Fernanda Araújo também. Então, é muito fácil. Eu uso mais o Instagram, né? Para divulgar o meu trabalho nas rádios, na Jovem Pan Natal e na 98 FM, para também mostrar os meus trabalhos nos palcos e na TV e onde eu estiver. Faça o mexão aí da Fernanda. Pois é, você faria? Araújo. Eu sou Fernanda Araújo, comunicadora, apresentadora, animadora, mas muito feliz, porque eu tenho certeza que não importa os anos que eu já estou, mas eu ainda tenho muito que aprender e eu amo saber que eu tenho que aprender, porque movimenta a vida, gera curiosidade, ânimo. E a gente está aqui para isso, né? É sem limites. Muito bom. Obrigada, tá? Obrigada a você, Obrigada mesmo. Pessoal que está em casa, sigam aí o Rota do Sucesso, comentem e vamos embora. Compartilhem. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu.